Porque o amor é esquivadiço. A gente monta a casa, ele nasce no quintal. É muito bom. Caraca, meu cabelo tá enorme. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Esse foi o meu primeiro livro do Mia Couto e eu li para cumprir a categoria Um Livro Escrito no Ano em que Você Nasceu, do Desafio Luxuoso. Bom, então, como eu falei, o livro foi escrito em 1992 e essa edição aqui é da coleção da Companhia das Letras pro autor. Eu acho essa coleção inteira muito fofa, todas as capinhas são parecidas, ele é pequenininho, mas é muito bonitinho, muito bem feitinho. Eu já quero ter várias na estante. Para começar a resenha, eu vou fazer uma coisa que eu não tô acostumada a fazer, assim, nem em vídeo e nem na vida, que é ler sinopse. Mas eu vou ler aqui um pedacinho do último parágrafo, porque eu acho que ele representa muito bem toda a alma da história. Então diz o seguinte: Mia Couto, neste romance admirável, comunica-se diretamente com a alma profunda de uma terra conturbada, a qual foi negado o direito ao sono, mas não ao sonho e à arte, as vias mágicas por excelência de resgate da vida humana. E é muito isso que a gente vai encontrar na história, porque ela vai se passar numa Moçambique pós-independência, que está sendo devastada por uma guerra civil, onde as pessoas realmente não podem mais dormir, né, porque elas precisam estar sempre preocupadas com a própria vida, e mesmo assim elas não deixam de sonhar. Então, apesar de ser uma história com um pano de fundo bem pesado por trás, ela tem uma aura muito própria e muito mágica. Enfim, bem, então a trama ela é construída da seguinte maneira: duas tramas vão se intercalar. A primeira delas que aparece, né, logo no início do livro, eu não diria que é a principal, mas é a que vai guiar a gente pelos caminhos da história. Ela é apresentada em terceira pessoa e ela conta a história de um velho e um miúdo que estão andando por aí. Então eles se encontraram em determinado momento da vida e eles estão andando juntos, meio que sendo parceiros, né, cuidando um do outro. O velho é o Tuahir e o miúdo é o Mundinga. Tem um trecho muito fofo que eu vou ter que ler sobre essa andança deles, que é logo na primeira página, e diz o seguinte: um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada, andam bambolentos como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Não é muito fofo? Enfim, a narrativa dele é ótima. Então, esse velho e esse miúdo, eles estão caminhando por uma autoestrada e a gente vai acompanhando o que eles estão, né, fazendo por ali. Eles vão dar de cara com um ônibus inteiro queimado e o velho vai decidir que eles vão ficar ali pra se proteger. O menino prefere continuar andando, mas o velho fala pra ele que o que já tá queimado uma vez não vai ser queimado de novo e que, portanto, dentro desse ônibus eles vão estar seguros. E aí eles começam a limpar o ônibus, que tá cheio de gente morta queimada, pra eles poderem ficar por ali. E quando eles vão levar esses mortos para enterrar, no caminho eles acham um outro morto que não morreu queimado no ônibus, mas sim vítima de um tiro. Perto dele eles vão encontrar uma mala, eles vão abrir e dentro dela vai ter vários cadernos que eles vão presumir ser, né, desse morto. E aí o Tuahir, ele vai querer queimar esses cadernos pra fazer, enfim, fogueira, pra eles se aquecerem, mas o Mundinga vai esconder, porque ele quer muito ler. Ele descobre que ele sabe ler e ele quer muito ler essas histórias. No fim, o Tuahir acaba concordando e o Mundinga começa a ler em voz alta pra ele, e isso vai apresentar, então, pra gente a segunda narrativa do livro. Elas vão se intercalar sempre, então sempre tem um capítulo do Tuahir e do Mundinga e logo em seguida um caderno do Kinzo, né, que é esse moço do caderno, né, ele se apresenta como Kinzo logo na primeira página do caderno, que é como se fosse um diário da jornada e das aventuras dele. Essa parte da narrativa é contada em primeira pessoa. A sinopse do livro diz, logo no comecinho, que essa história vai ser sobre a arte de contar histórias. E é muito isso mesmo. Tinha horas que eu me sentia até lendo Mil e Uma Noite, sabe? Porque apesar desses cadernos se tratarem todos da jornada do Kinzo, parece que cada capítulo traz uma história milaborante super diferente, com personagens diferentes. Então ele vai encontrando personagens muito diferentes, assim, muito característicos. E ele vai se relacionando com essas pessoas. Isso vai dando cada vez mais vida à história. Realmente o livro é sobre uma arte de contar história. Enquanto isso, então, a gente vai acompanhando o Tuahir e o Mundinga na jornadinha deles lá, tendo que se proteger dessa cidade maluca e lendo as histórias que o Kinzo conta. E, de uma certa maneira, a história deles vai acabar se entrelaçando com a do Kinzo de uma maneira que eles nem imaginam, e é bem no finalzinho mesmo, e eu achei muito incrível. Eu não tinha imaginado que seria isso, e, sério, eu terminei e fiquei com aquele quentinho no coração de caraca, era isso o tempo todo! Enfim, amei muito esse plot twist que rolou no final, esse jeitinho que o autor arranjou de fazer a história se desenrolar. Bom, como eu falei, eu nunca tinha lido Mia Couto, eu confesso que eu tinha medo, não sei porquê, eu achava que era difícil de entender, sei lá, nunca tinha lido, mas eu gostei demais, assim. Talvez eu não tenha gostado tanto da história, apesar de parecer, porque eu tô falando assim meio apaixonada, mas é que eu gostei muito da narrativa mais que da história, e vocês sabem que eu sou uma Maria narrativa, mas enfim, ele realmente tem um jeito muito próprio de contar uma história.
ele tem um pezinho no realismo fantástico, então a história toda tem aquela aura de fábula. E como eu falei, né, por mais que o contexto e o cenário em que a história estão ocorrendo sejam bem pesados, ele traz esse quentinho com o jeito de contar, com as pitadinhas de fantasia e de fábula que ele vai jogando, que ele vai colocando. Então tudo parece um grande passeio. Tem horas que parece que a gente tá lendo um conto de fadas, cheio de personagens diferentes. É muito bacana. Além disso, como eu comentei no meu vídeo de leituras de junho, ele tem um vocabulário muito próprio, pelo qual eu me apaixonei. Eu já queria que tivesse um dicionário de Mia Couto. É maravilhoso, assim, porque ele inventa palavras que ele coloca, assim, no meio do texto e que você capta o significado pelo contexto em que a palavra tá, e ao mesmo tempo que você nunca ouviu aquela palavra antes, você já tá considerando ela pacas. Porque parece que você tem certeza que a história não podia estar sendo contada sem aquela palavra. Ele tinha o dom, então, de neologizar pra... Inventei um verbo agora, será? Existe? Neologizar? Enfim, ele tinha o dom de inventar neologismos, assim, que ficavam perfeitos no que ele queria dizer. E aí parece realmente que a história não podia estar sendo contada sem aquela palavrinha ali que você nem conhecia 2 minutos atrás. Queria demais um dicionário desse homem. Além das palavras que ele inventa, ele usa as palavras que já existem colocadas de uma forma incrível para dar significado a outras. Então eu vou dar uma palhinha. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. As ideias, todos sabemos, não nascem na cabeça das pessoas, começam num qualquer lado, são fumos soltos, tresvairados, rodando à procura de uma devida mente. Eu gostei tanto de imaginar, assim, um monte de pessoas e as ideias rodeando até que ela acha a cabeça de alguém e se fixa. Não é muito poético pensar nas ideias dessa forma? E tem uma outra, assim, que eu não vou ler ipsis literis como tá aqui, porque precisa saber do contexto pra não ficar confuso, mas basicamente ele diz que um paralítico é aquela pessoa que tem os pés em prematuro descanso ou prematuro silêncio. Enfim, é maravilhoso. O jeito dele de contar histórias é maravilhoso. Tô muito feliz que ele tem um monte de livros, porque eu vou querer ler todos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você se interessou pelo livro por causa da minha dica e tiver interesse em adquiri-lo, não esqueça de comprar usando o link que vai estar aqui embaixo na descrição, porque comprando por esse link você ajuda o canal a crescer, porque eu recebo uma pequena comissão e você não vai pagar nada mais por isso, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dar um joinha se curtiu e ajudar a compartilhar. Um beijo e até a próxima. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li... esqueci o nome do livro.